Você já parou para pensar que alguns alimentos que parecem inofensivos ou até saudáveis podem estar sabotando sua saúde sem que você perceba, especialmente depois dos 60 anos? Muitos de nós, nesta fase da vida, começamos a sentir os efeitos do tempo. A memória não é mais a mesma, o coração pede mais cuidado e aquela energia de antes parece ter diminuído. É um peso no peito ver amigos e familiares perderem a vitalidade, a clareza mental, por coisas que poderiam ter sido evitadas, não é mesmo? O que vou te revelar hoje talvez te choque, porque envolve algo que muitos consideram um lanche saudável. Mas a verdade é que, dependendo de como são preparados e consumidos, alguns tipos de nozes e castanhas podem ser verdadeiros vilões para o seu coração e cérebro, sem que você nem desconfie. Nesta conversa, vamos desvendar 6 castanhas e nozes que, se consumidas da forma errada, podem prejudicar seriamente sua saúde cardíaca e cerebral. Vamos entender por que são perigosas e, o mais importante, como fazer escolhas muito mais inteligentes para proteger o que você tem de mais precioso. Fique comigo até o final, porque o que vou te contar sobre a última castanha vai te surpreender de verdade, tenho certeza. Então, vamos começar nossa jornada desvendando a primeira castanha que, na verdade, é um falso amigo do seu coração e cérebro, principalmente se você já passou dos 60 e busca uma vida longa e saudável. Estou falando do amendoim salgado. Muitos de nós adoramos um amendoim para petiscar, não é? Crocante, saboroso, parece tão inocente, especialmente quando estamos assistindo a um filme ou recebendo amigos. Mas preste atenção. Estou falando do amendoim salgado, aquele que você encontra em praticamente todo lugar, desde o supermercado até o barzinho da esquina. Meu amigo, se você já passou dos 60 e se preocupa com a pressão alta, com o risco de um AVC ou um problema cardíaco, precisa pensar 2 vezes antes de pegar aquele saquinho. O grande vilão aqui não é o amendoim em si, que em sua forma natural é rico em proteínas, fibras e gorduras boas, essenciais para a energia e a saciedade. O problema é o excesso absurdo de sódio que ele carrega. Pense comigo. A recomendação diária de sódio para a maioria das pessoas é de cerca de 2.300 miligramas, mas para nós, depois dos 60, ou para quem já tem pressão alta, esse limite é ainda menor, caindo para algo em torno de 1.500 miligramas. Um punhado de amendoim salgado pode facilmente ultrapassar uma parte significativa dessa quantidade em um piscar de olhos, sem você sequer perceber. E o que acontece quando consumimos sódio em excesso? Seu corpo, para tentar equilibrar essa concentração, retém mais água para diluir o sódio no sangue. Isso aumenta o volume de sangue nas suas veias e artérias, forçando seu coração a trabalhar muito mais e elevando sua pressão arterial para níveis perigosos. Com o tempo, essa pressão constante danifica as paredes dos seus vasos sanguíneos, tornando-os mais rígidos e estreitos, o que aumenta drasticamente o risco de doenças cardíacas, como infarto, e até mesmo de um derrame cerebral. E não é só isso. O excesso de sódio também pode causar inchaço incômodo, sobrecarga nos rins e até mesmo afetar sua cognição, deixando você mais lento e com a memória comprometida. Mas não se desespere. A boa notícia é que o amendoim puro, sem sal, é um alimento fantástico. Ele é cheio de antioxidantes que combatem o envelhecimento celular, magnésio, potássio e vitaminas do complexo B, todos essenciais para a saúde do coração, para a função cerebral e para manter seus nervos em dia. Por isso, a dica de ouro é simples e poderosa. Troque o amendoim salgado pelo amendoim torrado sem sal, ou até mesmo pela pasta de amendoim natural, aquela sem açúcar e sem sódio adicionados, lendo sempre o rótulo com atenção. É um pequeno ajuste que fará uma diferença enorme na sua pressão arterial e na saúde geral do seu coração e da sua mente.
Continuando nossa busca por castanhas que podem nos enganar, vamos falar agora da castanha de caju. Ela é deliciosa, macia e tem um sabor que agrada a muitos, não é? Mas aqui, novamente, o modo de preparo faz toda a diferença. Refiro-me à castanha de caju frita e salgada, aquelas que, de tão crocantes e douradas, parecem irresistíveis e são oferecidas em muitos lugares como uma opção saudável. Acontece que, ao serem fritas, essas castanhas são imersas em óleos vegetais de baixa qualidade, que muitas vezes já foram usados e reusados, acumulando gorduras trans e outros compostos inflamatórios que são extremamente prejudiciais. Essas gorduras se oxidam e se tornam verdadeiros vilões para suas artérias, promovendo o acúmulo de placas que podem levar à aterosclerose, um dos principais fatores de risco para infartos e derrames. Além do mais, assim como o amendoim, a versão frita e salgada vem carregada de sódio. Combinar o excesso de sódio com as gorduras inflamatórias de óleos ruins é uma receita para o desastre para seu sistema cardiovascular. Seu coração e suas artérias ficam sob ataque duplo, e não é só o coração que sofre. O cérebro também é muito vulnerável à inflamação crônica. Estudos mostram que dietas ricas em gorduras trans e sódio podem prejudicar a função cognitiva, acelerar o envelhecimento cerebral e até aumentar o risco de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. É uma cadeia de eventos silenciosa, mas devastadora. A boa notícia, novamente, é que a castanha de caju, em sua forma natural ou torrada a seco, sem adição de sal ou óleo, é uma excelente fonte de magnésio, zinco e cobre, minerais essenciais para a saúde cerebral e para o funcionamento adequado de todo o corpo. O magnésio, por exemplo, é crucial para a memória e para reduzir o estresse, enquanto o zinco é importante para a imunidade e para proteger suas células cerebrais. Então, meu conselho é: desfrute da castanha de caju, sim, mas escolha a versão natural, crua ou torrada a seco. E claro, sempre em moderação. Fuja da versão frita e salgada como quem foge da chuva. E seu coração e cérebro vão te agradecer imensamente por essa escolha consciente e saudável. Agora que desvendamos os perigos do amendoim salgado e das castanhas de caju fritas, vamos continuar nossa conversa, porque ainda temos mais alguns espiões nutricionais que merecem sua atenção redobrada, especialmente para quem já passou dos 60 e quer viver com plenitude. O próximo item na nossa lista é um verdadeiro gigante da nutrição brasileira: a castanha do Pará. Ela é incrivelmente nutritiva, um verdadeiro superalimento, especialmente rica em selênio, um mineral vital para a função da tireoide, para o sistema imunológico e um poderoso antioxidante que protege suas células do cérebro e do coração do estresse oxidativo. Muitas pessoas sabem dos seus benefícios e, na melhor das intenções, acabam consumindo mais do que deveriam, pensando que mais é melhor quando se trata de algo tão saudável. O problema, meus amigos, é que demais, até de uma coisa boa, pode ser prejudicial, e com a castanha do Pará, isso é muito sério. Ela é tão concentrada em selênio que consumir muitas delas regularmente pode levar à toxicidade por selênio. Sim, você ouviu certo. Toxicidade por selênio. Para nós, depois dos 60, que talvez tenhamos um metabolismo um pouco mais lento ou outras condições de saúde, essa preocupação é ainda mais relevante. Os sintomas de excesso de selênio podem incluir queda de cabelo, unhas quebradiças, problemas digestivos como náuseas e vômitos, fadiga, hálito com cheiro de alho e, em casos mais graves, pode levar a danos no sistema nervoso, tremores e até falha cardíaca. Pense naquele ditado popular: a dose faz o veneno. Para a castanha do Pará, a dose ideal para a maioria das pessoas é de apenas 1 ou 2 por dia, no máximo. Não mais que isso.
1 ou 2 castanhas por dia já fornecem a quantidade de selênio que seu corpo precisa para funcionar perfeitamente, sem riscos. Inclusive, algumas fontes indicam que apenas uma já basta para atingir as necessidades diárias. Então, sim, inclua a castanha do Pará na sua dieta, mas com sabedoria e moderação. Ela é uma aliada poderosa, mas exige respeito pela dosagem. Trate-a como um medicamento, onde a quantidade certa traz benefícios, e o excesso pode trazer problemas sérios e até irreversíveis. Pense na sua tireoide, na sua imunidade e na proteção do seu cérebro. 1 ou 2 por dia é o seu bilhete para a saúde sem riscos. E falando em porções, nossa próxima castanha perigosa é a macadâmia. As macadâmias. Elas são tão cremosas, com um sabor amanteigado, que as torna irresistíveis. E sim, elas são ricas em gorduras monoinsaturadas, que são excelentes para a saúde do coração, ajudando a diminuir o colesterol ruim e a proteger suas artérias. Além disso, contém antioxidantes e fibras. Então, qual é o problema aqui? O grande perigo da macadâmia reside na sua densidade calórica e na facilidade com que podemos exceder o consumo. Elas são incrivelmente calóricas. Um pequeno punhado pode ter o dobro de calorias de outras castanhas. Para nós, depois dos 60, onde o metabolismo tende a ser um pouco mais lento e a atividade física pode não ser tão intensa quanto antes, o controle das calorias se torna fundamental para manter um peso saudável. O ganho de peso, mesmo que gradual, aumenta o risco de uma série de problemas de saúde que impactam diretamente o coração e o cérebro. Pense em doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, colesterol alto e até mesmo problemas nas articulações, que limitam sua mobilidade e sua independência. Além disso, o excesso de peso corporal está associado a uma maior inflamação sistêmica, que pode prejudicar a saúde cerebral e aumentar o risco de declínio cognitivo. É fácil comer uma quantidade excessiva de macadâmias sem perceber, porque elas são tão saborosas e não nos dão uma sensação de saciedade tão imediata quanto outros alimentos. Você pega um punhado, depois mais um, e em pouco tempo consumiu calorias para uma refeição inteira sem nem sentir. Por isso, a macadâmia não é uma castanha má, mas exige uma disciplina muito grande com as porções. Se você as adora, e eu te entendo perfeitamente, considere comprar as versões sem casca e conte as unidades. Limite-se a um pequeno punhado, talvez umas 5 a 7 castanhas por dia, para desfrutar de seus benefícios sem comprometer sua saúde e seu peso. Trate a macadâmia como uma iguaria, um pequeno luxo nutritivo, e não como um lanche sem fim. E por último, mas não menos importante, vamos falar do pistache salgado. O pistache é um queridinho de muitos, com sua cor vibrante e seu sabor único. Em sua forma natural, ele é uma potência de nutrientes, rico em antioxidantes, fibras, proteínas e gorduras saudáveis que são ótimas para o coração e ajudam a manter a saciedade. Mas assim como o amendoim e a castanha de caju, o pistache frequentemente é vendido na versão salgada. E aqui, o mesmo alerta se aplica. O excesso de sódio é um inimigo silencioso e perigoso para a sua saúde cardiovascular e cerebral, especialmente para quem já tem pressão alta ou um histórico familiar de doenças cardíacas. Um pequeno saco de pistaches salgados pode conter uma quantidade alarmante de sódio, facilmente ultrapassando as recomendações diárias e colocando uma carga desnecessária sobre seu coração e seus rins. Como já conversamos, o sódio em excesso leva à retenção de líquidos, aumenta o volume sanguíneo e, consequentemente, eleva a pressão arterial. Essa pressão contínua danifica as delicadas artérias do seu cérebro e do seu coração, aumentando o risco de acidentes vasculares cerebrais, infartos
e até mesmo de perda de memória. É como se você estivesse forçando o seu corpo a trabalhar em marcha acelerada o tempo todo, sem necessidade. A boa notícia é que você não precisa abrir mão do pistache. A solução é simples e eficaz. Opte pelo pistache natural, sem sal. E uma dica ainda melhor é comprar os pistaches com casca. Ao ter que descascar cada um, você naturalmente come mais devagar e acaba ingerindo menos, o que funciona como um excelente controle de porções embutido. Essa pequena dificuldade extra para comer faz com que você preste mais atenção ao que está consumindo e sinta a saciedade mais rapidamente, protegendo sua saúde sem abrir mão do prazer de comer. É uma maneira inteligente de desfrutar de todos os benefícios que o pistache tem a oferecer, mantendo o sódio bem longe e cuidando do seu coração e do seu cérebro com carinho e inteligência. Chegamos ao fim de nossa importante conversa de hoje, e espero de coração que essas informações tenham aberto seus olhos para a forma como escolhemos e consumimos nossas castanhas e nozes. Vimos que nem tudo que parece saudável é inofensivo, principalmente quando falamos da nossa saúde cardíaca e cerebral depois dos 60. Relembramos que os amendoins salgados, as castanhas de caju fritas e os pistaches salgados são verdadeiros inimigos da sua pressão arterial e podem sobrecarregar seu coração com o excesso de sódio e gorduras ruins. Aprendemos que as amêndoas caramelizadas e açucaradas, apesar de deliciosas, sabotam seus níveis de açúcar no sangue e contribuem para inflamações, minando os benefícios que as amêndoas naturais oferecem. E claro, a nossa querida castanha do Pará, mesmo sendo uma potência de selênio, exige moderação, porque o excesso pode ser tão prejudicial quanto a falta. Finalmente, a macadâmia, embora cheia de gorduras boas e um sabor divino, nos lembrou que a porção é tudo para evitar ganho de peso indesejado e manter o equilíbrio. Mas veja bem, a intenção aqui não é tirar o prazer de comer esses alimentos que a natureza nos oferece, mas sim te empoderar com conhecimento para fazer as melhores escolhas para a sua vida. Não é preciso abrir mão das castanhas e nozes, que são fontes incríveis de nutrientes essenciais para a sua longevidade. A chave está em preferir as versões naturais, sem sal, sem açúcar e sem frituras, e em controlar as porções com sabedoria. Pense nelas como pequenos tesouros nutricionais que devem ser desfrutados com inteligência e moderação, como um presente que você dá ao seu corpo e à sua mente. Lembre-se sempre: pequenas mudanças no seu dia a dia, ajustes simples nas suas escolhas alimentares, podem ter um impacto gigantesco na sua qualidade de vida, na sua memória e na energia que você sente para aproveitar cada momento. Cuidar do seu coração e do seu cérebro é um investimento na sua felicidade, na sua independência e na sua capacidade de desfrutar de tudo que a vida tem de bom para oferecer. Eu adoraria saber o que você achou desta conversa. Qual dessas informações mais te surpreendeu ou te fez pensar? Você já fazia alguma dessas escolhas mais saudáveis ou vai começar a implementá-las agora? Compartilhe sua experiência e seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua interação é muito valiosa e ajuda a nossa comunidade a crescer e a se fortalecer, trocando experiências e conhecimentos que nos impulsionam a viver melhor. Se este vídeo te ajudou a enxergar as coisas de uma nova forma e a fazer escolhas mais conscientes, por favor, deixe seu like. É um gesto simples, mas que faz uma grande diferença para mim e para o canal, mostrando que estamos no caminho certo para te ajudar. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, que trazem sempre dicas e informações valiosas para você viver a sua melhor fase, com saúde e alegria. Sua saúde é seu maior tesouro, e você merece viver cada dia com vitalidade, com a mente clara e o coração forte.
Cuide-se com carinho e faça escolhas que nutrem seu corpo e sua alma, permitindo que você desfrute de cada momento. Um abraço carinhoso e até o próximo vídeo.